bem-vindos a outra dica. Olha, a semana passada eu fiz 3 vídeos sobre o Natal, né? Vocês podem visitar o meu canal do YouTube e vão encontrar o registro desses 3 vídeos. Fiz o primeiro vídeo com a Stefania Outra, fiz o segundo vídeo com Dalécio da Costa e o último é esse que fiz com Joaquim Pedro Raimundo e Marilena Sebastião, né? Que fizemos o encerramento. E para mim o assunto do Natal estava resolvido. Mas hoje, a pedido do Manuel Dorivaldo, ele falou comigo e mencionou-me no Instagram, num vídeo em que o Isidro Fortunato falava sobre a questão do Pai Natal ser aceito na cultura africana, né? Então, ele mencionou-me naquele vídeo e disse: irmão, por que não falas um pouco sobre isso? Quero que tocas em pontos como o nascimento de Jesus Cristo. Quero que fales sobre nós termos que adotar o Pai Natal na nossa cultura e os europeus não adotarem aspectos da nossa cultura na cultura deles. Então, é sobre isso que eu vim falar hoje, uma vez que as pessoas, né, também ficam um pouco com dúvida se pode, se não pode, e enfim. Eu sei que falar desse assunto sem ter que ferir o grupo A, o grupo E ou o grupo B é muito difícil. Mas eu vou procurar falar desse assunto de maneira acadêmica, sem procurar defender alguma religião ou algum grupo específico. Tudo que eu apresentar para vocês, vamos usar bases bíblicas, bases científicas, bases históricas, e espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos a isso. Nós somos determinados geograficamente. Por exemplo, você nunca vai ver o Chaka Zulu, por exemplo. Tu consegues imaginar o Chaka Zulu com aquela roupa, aquela cuequinha dele, o arco e as coisas dele? Consegue imaginar o Chaka Zulu no Polo Norte com aquelas roupas? Não. Não. Mas agora, como é que os pretos até conseguem imaginar Pai Natal em África ou Pai Natal no Mali? Estás a entender? Isso chama-se colonialismo. O colonialismo é uma estrutura até de pensamento, estás a entender? Nós quando olhamos aqui, nós pensamos que isso é brincadeira, não. O colonialismo tornou o nosso povo psiquicamente doente, psiquicamente retardado e longe de se estruturar um pensamento baseado na sua própria lógica para se definir, estás a entender? Por quê? Porque imagina só, já imaginaste o Pai Natal com aqueles fatos aí todos apertados, aquele agasalho todo no Mali? Não faz sentido, por quê? Por causa do determinismo geográfico. O Pai Natal é uma lenda do gelo, é uma lenda do inverno, então ele é uma celebração que pertence aos povos determinados geograficamente em áreas invernais, estás a entender? O Pai Natal não é uma tradição africana, porque todas as características da Europa, por exemplo, então não é uma tradição africana. Agora, você já viu, por exemplo, agora um esquimó a construir um iglô, aquelas casas tradicionais dos esquimós, a construir um iglô em pleno deserto do Sahara? Não vai derreter aquilo tudo? Então, mas o iglô é a tecnologia operante que ele pode construir. Tudo que aquele espaço produz é que vai facilitar a vida naquele determinado espaço. Entendes? É isso que o nosso povo tem dificuldade em entender. Por isso é que eu disse que o colonialismo adoeceu-nos. Nós vamos descobrir que nós temos um povo potencialmente psicopata, assassino mesmo, um povo louco. Porque não é normal o comportamento que nós temos. Por exemplo, o Pai Natal entra pela chaminé. Em África, você precisa de chaminé em África. Chaminé para aquecer, é para aquecer, estás a ver? Aquele clima é usado na Europa. Estás a entender? É só para nós compreendermos aqui algo que é muito simples. É engraçado, mas é algo muito complexo. Sim, claro, é complexo porque é só para nós compreendermos o nível de doença mental que o nosso povo hoje em dia tem. Nós nem conseguimos identificar que o Pai Natal é uma tradição invernal. O Pai Natal não existia para as crianças, para as crianças africanas que foram levadas pela força dos processos coloniais para a Europa ou para a América. E como é que vocês festejam essas coisas? Estás a ver? E eu tenho um amigo que as crianças não falam mal do Pai Natal, os adultos não falam mal do Messi ou do Ronaldo, porque todo preto tem um mestre branco. Isso é verdade. Bom, esse
é um vídeo extremamente provocador, até porque os argumentos que o Isidro Fortunato usou neste vídeo é um argumento extremamente inteligente. Estamos diante daqueles discursos que tu ouves e falamos, tem razão. Eu acredito que o Dorivaldo Manuel me mencionar neste vídeo, ele queria me colocar numa situação complicada. Mas pronto, devo dizer que eu concordo com muita coisa que ele disse e discordo daquilo que foi a conclusão final do vídeo. Mas vamos por partes, né? Vamos falar, por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, né? Se Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro ou não. Na Bíblia, nós não temos um texto específico que fala no dia 7, no dia 8, no dia 9, no mês X, no ano Y. Não temos isso na Bíblia. Mas alguns pesquisadores, através de pistas que nós podemos encontrar através de textos bíblicos, podemos então chegar perto daquilo que é a data do nascimento de Jesus. Bom, quero lhe convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Lucas, no seu capítulo 1, no versículo 5. Vai dizer o seguinte: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu-lhe temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Bom, eu quero que nesse momento, nos concentrarmos nesse texto. Porque esse texto ele fala do nascimento de João Batista, ou seja, fala do momento em que o anjo, anuncia a Zacarias que vai ser pai, que a mulher que era estéril estava grávida. Então, nesse texto nós vamos ver um conjunto de datas que não são como nós estamos acostumados nos dias de hoje, num calendário totalmente diferente do nosso. Por exemplo, no versículo 5, que é o versículo que nós lemos, vai dizer o seguinte: existiu no tempo de Herodes. Essa parte do texto, o tempo de Herodes, fala sobre um ano. Era uma forma que eles marcavam o ano naquela altura. Por exemplo, se eu quiser marcar esse acontecimento de hoje, quero registrar esse vídeo e estou a escrever, e eu gostaria que quem lesse o meu vídeo daqui a uns 20 anos soubesse de quando é que esse vídeo foi gravado. Eu ia juntar esse meu vídeo a algum outro acontecimento grande que não seria esquecido facilmente. Por exemplo, nessa altura que eu gravo esse vídeo, é uma altura em que o presidente em Angola é o João Manuel Gonçalves Lourenço. Ele está cumprindo o seu segundo mandato. Então, se eu quisesse que as pessoas tivessem uma ideia de quando é que foi que eu gravei esse vídeo, eu ia escrever o seguinte: existiu no tempo de João Manuel Gonçalves Lourenço, no seu segundo mandato, um jovem chamado Edmauro Sebastião, que falou um pouco sobre o Natal, por exemplo. Dessa forma, vocês teriam uma ideia de quando é que isso aconteceu. Então, aqui, ao dizer no tempo do rei Herodes, está a se referir a um período temporal, a um ano em que o nascimento, ou seja, em que a mãe de João Batista concebeu.
Depois o mesmo texto vai dizer o seguinte. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Essa ordem de Abias também é um período temporal, né? Bom, e o texto vai dizer que o turno de Abias era na 8ª quinzena. Ou seja, os sacerdotes, né, os grupos, entravam para o templo de 15 em 15 dias. 15 dias é equivalente a uma quinzena, né? Então, o turno de Abias entrava na 8ª quinzena. Bom, eu encostei um pouco a câmera, né? Porque eu tenho aqui um calendário judaico que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se assim conseguem ver bem. Ok. Se vocês conseguem ver aqui, estão os meses como nós conhecemos, né? Aqui o outubro, o janeiro, junho, como nós conhecemos. E aqui os meses, deixa eu ver. E desse outro lado, os meses, ele tem outros nomes. Aqui eles têm os nomes do calendário judaico. Então, cada mês tem mais ou menos 30 dias, né? Há meses com 31, mas os meses eles têm, na sua maioria, 30 dias. Então, em um mês nós temos, vamos ver, nós temos 2 quinzenas, né? Nesse caso, a Bíblia vai dizer que quando o sacerdote estava no templo, era no turno de Abias. Nós sabemos que o calendário judaico, ou seja, o ano, começava no mês de Abib, ou Nissan, né? Era aqui, no mês de Abib, aqui, no mês de Abib, onde o ano começava. Nesse caso, se eu quero saber quando é que calhava o turno de Abias, ou se eu quero saber quando é que era a 8ª quinzena, eu vou contar no mês de Abib 2 quinzenas, né? Eu vou contar no mês de Abib 2 quinzenas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, né? Então, o mês da Abib, que é a 8ª quinzena, calha aqui no mês de junho. Então, nós podemos saber que foi mais ou menos aqui, né, no mês de junho, em que o anjo desceu para ter com Zacarias. E sabemos que foi nessa data que o anjo anunciou que a mulher de Zacarias concebeu. Então, se a mulher, né, concebeu de João Batista aqui em junho, nós vamos contar 9 meses para saber quando é que ela deu à luz. Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E calha aqui no mês de Abib, que fica entre março a abril. Foi nessa data em que João Batista teria nascido. Bom, e sabemos, né, pela Bíblia, que Maria, no seu primeiro mês da gestação, ela visita Isabel quando ela estava no 6º mês da gravidez de João Batista. Bom, se João Batista nasceu aqui, é aqui onde ele teve os 9 meses, vamos recuar 3 meses para nós saber então quando é que Maria engravidou de Jesus. Vamos contar. 1, 2, 3. Então, Maria engravida de Jesus mais ou menos aqui, no mês de dezembro. Agora, se eu quero saber quando foi que ele nasceu, eu vou contar 9 meses para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E calha aqui no mês de Etamim, que está entre setembro a outubro. Essa seria provavelmente a data em que Jesus nasceu. Bom,
Além dessa, existem várias outras razões históricas, científicas, que nos dão a entender que Jesus não nasceu realmente no dia 25 de dezembro. Essa data, dia 25 de dezembro, né, foi adotada pela Igreja pela conversão de Constantino. Quando o imperador Constantino, né, se converte ao cristianismo, muitas coisas do paganismo entraram também para o meio cristão. Agora, o facto de eu dizer que o Natal teve origens pagãs, estou a dizer propriamente que não devemos comemorar o Natal? Não. Bom, nós não podemos, né, chegar ao extremo de diabolizar tudo que é pagão, né? Porque aquilo que é pagão, ou seja, o paganismo teve influências muito fortes para aquilo que é a nossa vida atual. Várias ciências surgiram do paganismo e eu não posso cometer o erro de colocar a extremo, de diabolizar tudo que é paganismo. Por exemplo, a aliança que nós usamos nos nossos casamentos, se nós vermos a história, elas têm origens pagãs. O teatro, né, o drama, ele tem origens pagãs. Mas o fato de ser pagão não significa que a coisa ela é propriamente negativa. As coisas pagãs, elas têm efeito negativo quando elas substituem alguma coisa naquilo que é a pessoa de Deus. Por exemplo, na Bíblia nós vamos ver o povo de Israel, é um povo que viveu o mesmo que o povo africano viveu, né? Que foram povos colonizados. O povo africano foi colonizado pelo povo português e nesse período de colonização vários aspectos da cultura portuguesa entraram para a cultura angolana, por exemplo. Então, isso aconteceu também com o povo hebreu. O povo hebreu viveu 400 anos no Egito e nesse tempo em que eles foram escravizados pelos egípcios, vários aspectos culturais egípcios entraram também para o povo judeu. Então, quando Deus tira o povo hebreu do Egito e leva para o deserto, Deus vai o que ele vai fazer? Vai fazer uma atualização, né? Vai começar a eliminar tudo aquilo que estava no povo e que não era benéfico, mas existem coisas, por exemplo, que eram benéficas que Deus deixa. Por exemplo, quando o Moisés vai ao monte e o povo decide fazer um bezerro de ouro, quando Moisés desce do monte e vê o povo a idolatrar aquele bezerro, a adorar os falsos deuses, Deus manda destruir aquilo, né? Por quê? Porque eles estavam a usar um deus pagão, né? Algo que veio do paganismo, e isso que eles trouxeram era para substituir o lugar de Deus na vida deles. Aquilo era negativo. Mas quando nós vamos ver mais à frente, quando Deus pede para construir o tabernáculo, eu até tenho aqui uma réplica, né? Uma réplica da Arca da Aliança, que eu uso para fins ilustrativos, como vocês podem ver. Bom, essa aqui é uma réplica da Arca da Aliança, né? Que normalmente eu uso para ilustrar, né? Para as pessoas perceberem melhor as coisas. Quando Deus estava com o povo no deserto, né? E Deus manda então construir um tabernáculo, uma tenda em que seria o santuário em que Deus habitaria. Deus manda construir uma arca. E a arca era feita de ouro. Pensa um pouco. Aonde é que esse povo tirou conhecimento para poder construir uma arca de ouro? Esse conhecimento eles tiraram do paganismo. Tiraram do Egito. Foi lá onde eles aprenderam a trabalhar com essas coisas. Mas Deus está a usar um conhecimento pagão para fazer algo para Ele.
Então, o que está em causa não é se a coisa é pagã ou não, mas é se a coisa contribui de maneira positiva ou negativa. Prontos, então, como acabamos de ver, várias coisas que existem no nosso dia de hoje saíram do paganismo. Por exemplo, a própria cerâmica, né? A arte de fazer os copos com os barros, veio do paganismo. Mas não vai ser por isso que eu vou deixar de usar os copos em casa. Percebem? Quanto à questão do Pai Natal, né, que o Isidro Fortunato falou, a questão do Pai Natal entrar para a cultura africana, isso ali já é um caso à parte, né? Por exemplo, o que está em causa não é se o Pai Natal pode ou não pode entrar para a cultura africana, mas o que está em causa é qual é o significado que nós damos ao Pai Natal depois que ele entra para a nossa cultura. Nós nunca vamos ver, por exemplo, esses críticos, né, africanos a falarem sobre o futebol, por exemplo. O futebol não tem origem africana. Por que ninguém critica, né, as equipas africanas poderem jogar futebol? Vamos tirar também o futebol. O bacalhau com natas, por exemplo, né, que veio dos europeus para nós. Por que não vamos também diabolizar o bacalhau com natas? Nós vamos perceber que eles diabolizam aquilo que lhes convém. Quando se trata de assuntos ligados à religião, tudo que vem para, por exemplo, manchar a imagem de Jesus Cristo, eles vão por cima. Mas, por exemplo, o samba, né, é um estilo musical que vem do Brasil e eles nunca vêm falar que nós não podemos dançar o samba. Sempre que dois povos se cruzarem, né, seja por acordos diplomáticos, seja através da colonização, nós vamos ver que vai existir aquilo que nós chamamos de processo de aculturização, que é aspectos de uma cultura passarem para outra. Isso acontece sempre. Não é mal que coisas nossas passam para os outros ou que coisas dos outros passam para nós. Por exemplo, os brasileiros agora estão usando muito a expressão monengue, né? Estão usando muito. É algo nosso que foi para eles. E existem coisas deles que vieram para nós. O problema não está em nós adotar as coisas que saem das outras culturas, mas o problema está no significado que nós damos para essas coisas. Será que nós, ao adotar o bacalhau com natas, ignoramos o fungo? Será que quando nós adotamos aspectos da cultura portuguesa, aquilo mata aquilo que é a nossa essência? É ali onde está a questão. O Pai Natal, né, sendo que nós vivemos anos com os portugueses, é natural que nós adotamos aspectos da cultura deles. Mas agora, de que maneira é que adotar o Pai Natal contribui negativamente para aquilo que é a nossa cultura? Faz com que nós percamos a nossa identidade? Será? Para mim, o certo ou errado não está na questão de se o Pai Natal pode ou não pode entrar, mas está em como nós olhamos para o Pai Natal. Se você olhar como uma história, é só uma lenda, só um conto, ok. Mas se você olha para aquilo, né, de maneira que substitui o lugar de alguma coisa importante que de certa forma, né, ou seja, nos faz perder a nossa essência, aí tá. Mas se não nos faz perder quem nós somos, eu não vejo problema nenhum. Não vejo nenhum problema dos europeus adotarem a cultura africana, nem dos africanos adotarem a cultura europeia.